Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, até porque a gente acompanhou ontem esse resgate em primeira mão na rodovia Cândido Portinari, ali na ponte do Rio Pardo. Para a gente entender toda essa história, a gente começa contando como é que foi o desaparecimento do seu Alcides. Ele saiu de casa no sábado por volta das 5 horas da tarde para ir pescar ali no Rio Pardo, bem próximo ali à rodovia Cândido Portinari. Aí, de repente, ele desapareceu. A família esperou ele voltar para casa e ele não apareceu. Isso também no domingo e na segunda-feira. Na segunda-feira, os amigos ficaram preocupados, foram fazer uma varredura ali no ponto que ele estava acostumado a frequentar. Aí os amigos encontraram o carro dele, ali perto já nas margens da rodovia, e começaram a fazer buscas naquela região onde ele estava acostumado a frequentar. Quando foi por volta das 5 horas da tarde, os amigos encontraram o seu Alcides no meio do mato. O que aconteceu com ele? Ele saiu para pescar, inclusive estava com um facão. Esse foi o depoimento que ele deu aos policiais ontem lá no local. E de repente ele passou por uma armadilha. É uma armadilha para caça. E ele acabou atingindo um fio de anzol e uma arma acabou disparando na perna dele. Ele foi atingido por um tiro de uma espingarda calibre 12 e ficou ferido. Ele não conseguiu sair dali e ficou pedindo ajuda, gritando por socorro por 2 dias, já que ele desapareceu no sábado à tarde, foi encontrado só ontem no finalzinho da tarde. A gente vê esse vídeo aí, que foi do momento que os amigos encontraram o seu Alcides. É um lugar muito afastado, de mata, a gente percebe ali, é totalmente fechado, e os amigos fizeram um vídeo, inclusive, para mostrar a situação do local. A gente vai acompanhar um pedacinho desse vídeo do exato momento que os amigos encontraram o seu Alcides no meio do mato. Olha só. Você não pode ter o mesmo privilégio que eu tô tendo. Glória a Deus de estar vivo até agora, porque foi 6 horas da tarde no sábado e até agora. Eu esperava, já gritei socorro por todo lado. E o único socorro que eu esperava é de Deus. 5 horas da tarde no sábado, e hoje Deus preparou para nós encontrar ele aqui, ó, no meio da mata. Aqui. E aí ele vai reclamando, né, falando, na verdade, ali que passou toda essa situação. E ele ficou desde o sábado, então, preso, Lúdio. O que chama a atenção também é essa armadilha, né? Ele passou, acabou puxando um fio, disparou o gatilho dessa espingarda e acabou atingindo a perna dele, né, Lúdio? E aí você percebe ali que ele está sentado porque ele tem um ferimento muito grave na perna. E logo depois do encontro do seu Alcides, os amigos chamaram os bombeiros. Até porque ali era um lugar de difícil acesso. Até para os amigos passarem por esse local foi complicado. Então os amigos acabaram chamando o corpo de bombeiros. E aí a gente foi para o local acompanhar todo o trabalho dos homens do corpo de bombeiros. Você vê aí o momento que o seu Alcides é colocado numa prancha e aí os bombeiros, os socorristas, inclusive com o médico do grau, o médico sobe, né, esse barranco ali da rodovia Cândido Portinari para conseguir chegar. E esses são os amigos que fizeram as buscas e que encontraram o seu Alcides ontem no final da tarde. Então, o que aconteceu, Valentim? É uma armadilha que é usada, segundo os homens da Polícia Ambiental, para caça de capivara. Então, é colocado um fio de anzol e quando a capivara passa pelo local, a armadilha acaba disparando um tiro nela e aí ela cai ferida ali no local onde eles estão. E aí, o seu Alcides estava passando ali, ele acabou pisando nessa linha e foi atingido por um tiro. O que chama a atenção, ô Valentim, a gente acompanhou todo o trabalho de resgate dos homens do Corpo de Bombeiros, é que o seu Alcides, ele até conversou com a gente, daqui a pouco a gente vai exibir uma reportagem que mostra a entrevista dele. Ele estava bem e ele ficou do sábado até na segunda-feira à tarde, até ontem à tarde, se alimentando de mato e bebendo água do rio, porque ele não conseguia se mexer praticamente, ele não conseguia levantar ali. Então ele teve que fazer tudo sozinho, enquanto isso pedindo socorro, gritando para que alguém conseguisse encontrar ele ali. E foi o que aconteceu ontem no final da tarde. O seu Alcides, o Valentim, ele contou também para os policiais um fato muito curioso, que logo depois dele ser atingido por essa armadilha, apareceu um homem
que estava armando essa armadilha, segundo ele, e esse homem viu ele ferido, retirou a arma dali para que a polícia não descobrisse e foi embora e falou para o seu Alcides: ó, eu tô levando essa arma embora, mas eu vou chamar socorro para o senhor, já que ele tinha um ferimento muito grave na perna. E esse homem acabou não chamando por socorro e, por muita sorte, esses amigos fizeram as buscas e encontraram ele. Porque, ô Valentim, eu até conversava com o tenente do Corpo de Bombeiros, a situação poderia ser muito mais grave com o passar do tempo. Foram 2 dias bebendo água do rio e se alimentando de mato do que ele encontrou ali. E o seu Alcides, como ele conhece bem aquela região que ele está acostumado a frequentar, e ele é uma pessoa ativa, o ferimento ele acabou estancando com um barbante que ele encontrou ali, ou seja, ele ficou sentado, amarrou um barbante no ferimento, bebeu água do rio e se alimentou de mato ali do chão. E aí ontem ele foi socorrido, levado para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde já passou por uma cirurgia e deve receber alta nos próximos dias. A gente vai mostrar agora um vídeo, Valentim, do momento em que é disparado essa arma. Esse vídeo foi postado na internet e como é feita essa armadilha e como é que funciona para que o disparo aconteça, como é que funciona tudo isso que esses caçadores usam e colocam essa armadilha no meio do mato. Veja só o vídeo. É que faz a percussão da munição. É a mola da ratoeira que vai fazer a percussão. Aí se coloca esse dispositivo em cima de uma vara ou de uma estaca, uma pequena estaca, amarra a soca de milho ou a isca. Esse lado, quando o animal puxar, vai disparar conforme foi. Vou fazer novamente aqui para simular o animal puxando a... Então, dessa forma. Está armado o dispositivo, a isca, o animal vem na frente, puxa, pega a isca, puxa aí, disparou a munição. O cartucho, a munição. Impressionante essa armadilha, o risco, né, de uma criança passando ali, brincando, às vezes na margem do rio. Muita criança acaba passando, uma arteira, vai brincar em férias, poderia ter levado esse tiro e morrido. Esse rio poderia, em época de chuva, subir e ter matado esse homem afogado. Ou seja, essa pessoa, além de armar, né, deixar essa espingarda, essa armadilha montada ali, nem para prestar socorro, né, por mais que não quisesse identificar, mas fala: olha, parece ter um homem ferido ali, vamos lá ver, né? E o cara pode, daí o cara fazer isso, o cara é bandido, né? O cara é criminoso. Ele poderia ter deixado esse homem morrer ali na beira do rio, né, Lu? E essa armadilha, o Valentim, é conhecida como canhãozinho. Você vê que um negócio parece muito caseiro, né? Parece uma ratoeira, então eles colocam uma linha, muitas vezes um fio de anzol, e aí eles posicionam a armadilha. Quando o animal, quando a capivara se aproxima, a armadilha é disparada e ela é atingida. A gente viu ali no vídeo que tinha uma munição, inclusive, no chão. Só que nesse caso aconteceu com o seu Alcides. Eu estava, inclusive, vendo na internet, teve um caso bem longe daqui, que a vítima acabou não resistindo ao ferimento provocado por um disparo e acabou morrendo. Nesse caso, o seu Alcides foi atingido na perna, o ferimento foi grave. Os bombeiros falaram que, apesar dele estar bem, o ferimento foi bem grave, ele teve uma fratura na perna e ele precisou de uma cirurgia de emergência porque ele teve uma fratura na perna para conseguir se recuperar. Então, ele está internado ainda na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ontem, a Polícia Ambiental também foi para o local. A gente acompanhou tudo, Valentim, e funciona assim. É numa mata que fica às margens da rodovia Cândido Portinari, mas num lugar bem afastado. Então, aí, como esses amigos viram ele longe lá da margem do rio, os amigos voltaram, ligaram para os bombeiros. Aí, os bombeiros foram, chegaram até esse lugar onde ele estava, levaram ele novamente para a margem do rio e ali a Polícia Ambiental também chegou, a gente acompanhou todo esse trabalho. Aí os policiais ambientais, eles nem foram para o local, porque é um local de difícil acesso e não tinha mais o que fazer lá, porque a arma já tinha sido levada pelo caçador. Logo após o disparo acontecer, ele acabou levando a arma embora com medo e nem pediu socorro, como você mesmo enfatizou isso, ele nem pediu socorro para o seu Alcides. Ele falou que chamaria socorro, mas deixou o seu Alcides ali ferido e ele teve muita sorte dos amigos escutarem, né, o Valentim, o grito dele, porque você imagina,
Foram 2 dias, 48 horas ali naquele local, sem alimentação, se alimentando de mato e bebendo água do rio. Então, quanto mais o tempo passasse, a situação poderia ser pior. Então, a Polícia Ambiental e os bombeiros, claro que alertaram, e é um alerta importante, né, Valentim, para o cuidado que se deve ter ao andar numa mata como essa e para as pessoas que fazem isso, que isso é crime. Nesse caso, o homem conseguiu fugir, até agora não foi identificado, mas a Polícia Ambiental diz que vai reforçar operações naquele lugar onde tudo aconteceu, já que no mês passado nós tivemos também, inclusive divulgado aqui no Balanço Geral, que um jacaré foi encontrado ferido com uma espécie de um arpão e foi nessa mesma região e possivelmente também caçadores teriam feito essa armadilha. Infelizmente, nesse caso, o jacaré foi levado para o bosque, acabou não resistindo e é um lugar bem próximo e uma ação bem parecida praticada por caçadores, né, Valentim? A gente acompanhou tudo ontem, o trabalho dos bombeiros, o trabalho da Polícia Ambiental, o momento que esse homem foi encontrado ali, e a gente vai acompanhar tudo agora na reportagem. Foram 48 horas no meio do mato. O resgate foi feito pelos bombeiros. Eles colocaram o homem ferido numa maca e subiram o barranco na ponte do rio. O homem tinha um ferimento grave na perna e antes de ser colocado na unidade de resgate, explicou o que aconteceu. Aconteceu que eu, andando pela beira do rio, foi disparado uma arma que estava ali que eu não sabia. Mas você só estava passando? Eu estava passando e ela disparou em mim. Você chegou a ver essa armadilha? Não, jamais. Se eu tivesse visto ela, eu jamais ia encostar nela. Né? Aí o senhor passou do lado? Aí eu tô lá desde as 16 horas do sábado. Até agora que Deus enviou os anjos dele para me socorrer. Porque se não fosse Deus, eu estaria lá e morrer. Porque é um acesso que ninguém vai. Só quem impôs aquela armadilha lá para estar indo lá. O senhor passou bem do lado? Bem do lado. O senhor estava fazendo o quê? Eu estava andando, procurando um lugar para me armar rede. A operação de resgate foi mostrada ao vivo na Record TV. Foram os amigos que faziam buscas que encontraram a vítima. Nós já tínhamos encontrado o carro dele já, né? O carro dele estava em que lugar? O carro dele estava próximo, mas bem para cima. Só que lá, quando nós tínhamos rodado muito, lá é assim, como está essa época de chuva, estava difícil acesso. Muito mato, muita água. Aí os policiais chegou lá, fez tudo o que tinha que fazer, falou para nós que não tinha mais o que fazer, falou assim, ó, eu propus para os meus amigos aí, para poder ir pegar a minha canoa e ir atrás deles para poder ver se conseguia achar, né? Nós tá descendo devagarzinho, nós escutou ele gritando socorro. Um socorro meio gemido, sabe? Aí nós pegou e foi. Bem debilitado. Bem debilitado. O tenente do Corpo de Bombeiros explicou que a vítima foi atingida por um tiro na perna, ao passar por uma armadilha de caçadores. Era uma espingarda, possivelmente uma calibre 12, que estava no local. E ele tomou esse tiro na perna e não conseguiu ajuda, não conseguia sair do local. E estava desde sábado lá, sobrevivendo com água do rio e com algumas coisas, plantas que ele comeu no local. A Polícia Ambiental também esteve no local, mas como a armadilha foi retirada, os policiais não chegaram até o meio do mato. A gente está sempre em fiscalização, diuturnamente, a Polícia Ambiental nos rios. A gente está em fiscalização principalmente na beira dos rios de viatura e a gente tenta coibir o máximo possível. Mas como a área por si só é grande e as pessoas não detêm um nível de consciência razoável em relação a isso, a gente acaba, por vezes, perdendo em um ou outro caso essa batalha aí contra os caçadores ilegais. O tenente dos bombeiros explicou que, apesar do ferimento, a vítima estava bem. Ele está com uma fratura na perna. Como ele já ficou esses 2, quase 3 dias no local, já está bem grave, mas vai ser conduzido agora para o hospital para ser medicado. Olha, impressionante esse caso. Obrigado, Ludmila Osório, pelas informações, trazendo também detalhes na reportagem. Você viu, imagina só, 48 horas ele ficou ali esperando socorro. E o pior, hein? O caçador que foi lá, recolheu a armadilha, fugiu e nem teve o mínimo que seria de humanidade de pedir o socorro para o cara. É criminoso. Criminoso, essa é a palavra certa, tá?